Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Pode Falar Moraes. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Marcos. Foi difícil fazer o último programa sem você, fiz sozinho. Como é que foi a experiência? Não sei, não gostei muito, não. Eu preciso de caixa de ressonância. Maravilha, mas estamos aqui. De novo. E hoje recebendo Tânia Fontolan, que é professora de História, tem mestrado em Antropologia Social, é especialista em Gestão Escolar, área que tem grande experiência, e hoje é diretora pedagógica da Somos Educação. Tânia, seja bem-vinda. Bem-vinda, Obrigada, Tânia. Marcos. Queria agradecer você primeiro por ter aceito o meu convite de participar dessa loucura nossa aqui para falar de educação. Segundo, conheço a Tânia há alguns anos. Uns bons anos. Uns bons anos. Ocupamos cargos Uns 2 ou iguais, 3. já ocupamos o mesmo cargo, né? Que eu brinco que a gente pastou muito em cima desse cargo, que é muito difícil lidar com o diretor de um sistema. E assim, queria te agradecer, e eu estava falando para eles, olha, preciso trazer a Tânia, porque a experiência que você tem em sala de aula, com gestão, poucos profissionais têm isso na área da educação. E hoje a gente está com uma crise dentro da área da educação monstruosa, monstruosa. Vocês viram hoje a pesquisa, hoje que saiu de manhã? Do Estadão, né? É. São as 10 profissões mais indesejadas atualmente. E tem um monte dentro da área de educação. Lá quando você puxa, acho que 20, das 20, são 10 que eles publicaram, mas a pesquisa tinha mais. Entre essas 10 temos lá professor de ensino superior na área de prática de ensino. Mas tem mais embaixo que eu vi ligado à pedagogia e no final fala de professor de ensino fundamental. E a gente está aqui num debate, né, falando, Tânia, eu falei que enquanto eu tiver força e estiver vivo, eu vou ficar gritando que só tem uma solução, país: educação. E a tua experiência aqui nessa conversa, para mim, é fundamental. Então, primeiro, queria te agradecer e, segundo, jogar isso daí. Como é que você está vendo essa situação atual? Em primeiro lugar, prazer estar aqui. Agradeço o convite. Fiquei muito feliz com o convite. Quero parabenizar pelo projeto. Exatamente isso. Acho que a educação é uma questão crucial, né? Acho que não só para a vida das pessoas. Eu acredito sempre que a educação torna as pessoas melhores, né? Individualmente falando, e torna o país melhor, né? Feliz em vê-lo novamente na ativa. Depois de um tempo parado aqui, agora estamos gravando de novo. Isso. E assim, eu acho que sobre a pesquisa e sobre essa questão, eu sou curadora, né, de um clipping também sobre educação, que a gente compartilha, né, com educadores, com gestores de escolas. E essa desvalorização, por assim dizer, né, que acaba se traduzindo num desinteresse das pessoas em irem para a área, é mundial. Então, o último clipping que nós publicamos... Clipping é uma reunião de notícias. Exatamente. É chamado Fique Ligado, né? Traz uma notícia, olha só. A Alemanha é o país da comunidade europeia que paga melhor os professores. Para vocês terem uma ideia, um professor entrando na rede, nós estamos falando do ensino público alemão, né? Ele ganha 50 mil euros por ano. Eu fiz uma conta de padeiro, né? Uma conta de padaria. Isso dá, hoje com câmbio, seria o equivalente a 25 mil reais por mês de salário entrando na Alemanha, tá? Pois bem, eles não estão conseguindo preencher as vagas de professores. Eles estão, a matéria, na verdade, de uma revista, um jornal alemão chamado Welt, né, que traduzindo para o português é O Mundo, né, comenta que estão tendo que aceitar, né, ou buscar profissionais, digamos, de outras áreas para ocupar essa posição de professores, e pensando, né, em quem também está entrando no ensino superior na Alemanha, a quantidade de ingressantes em carreiras para se tornarem professores é menor do que a demanda do país. Então, veja, eu estou pegando um exemplo, né? Ao longo desses últimos meses ou desse último ano, eu teria outros exemplos para trazer em nível internacional. Por que as pessoas não querem?
Então, eu acho que assim, óbvio, cada país tem a sua realidade, né? Mas então, você vai ver, talvez o Brasil, você tenha inclusive um agravante de má remuneração, né? Então, no Brasil, você pega outras carreiras de ensino superior, assim, grosso modo, a maior parte delas acaba remunerando melhor do que a profissão de professor. Então, existe também este dado, né? Mas eu acho que hoje, a gente talvez tenha duas grandes coisas, né? A educação se tornou uma coisa muito complexa, né? Então, formar para um mundo que está vivendo a transformação ou transformações no ritmo que tem vivido é muito complexo, né? Eu diria assim, a previsibilidade é cada vez menor, né? E quando a previsibilidade é cada vez menor, fica muito mais difícil para você definir projetos, né? Para você olhar e falar assim, nossa, eu tenho aqui uma trilha a seguir, né? Eu tenho aqui um caminho que eu tenho convicção, digamos, que vai dar certo. Acho que então esse é um ponto. É como se nós estivéssemos trocando o pneu do carro com ele em movimento, mas numa velocidade muito grande, né? Então, acho que esse é um aspecto. Acho que tem um segundo aspecto, que assim, tá difícil ser professor, porque educação é uma área que todo mundo acha que pode dar pitaco. Isso é o que mais a gente... Entendeu? Então, você é especialista em educação e o tempo todo você vai tendo, na verdade, interferências no seu trabalho que passam do ponto. Por exemplo? Por exemplo, eu comento muito, né, o fenômeno atual das universidades de WhatsApp, sabe assim? Então, o cara, ele vai seguindo determinadas informações no WhatsApp, ele não avalia a veracidade daquilo. Os né? famosos grupos. Ou, às vezes, ele pega um recorte. E pronto. E porque ele leu isso ou aquilo no WhatsApp, né? Como eu falei, ele se formou na universidade do WhatsApp, então ele vem cheio de verdades. Eles leem o título e já comentam sem ler a matéria. Sem saber, não, ninguém lê embaixo. Então, o tempo todo... E veja, eu também assim, só quero deixar claro o seguinte. Houve um tempo em que a escola era um espaço tão incontestável que ela também, às vezes, cometia injustiças, né? Ela também não entregava aquilo que ela prometia e não havia espaço para o diálogo. Eu não acho que aquilo fosse o ideal. Né? Então, nossa, às vezes, de fato, os professores cometiam injustiças, né? E ponto. Ele estava ali num patamar, né, que era indiscutível. Eu não acho que isso fosse também razoável. Só que a sensação que eu tenho é que a gente saiu do 8 para 80. Em vez de a gente caminhar na direção de um equilíbrio, né, eu acho que deve haver diálogo. Eu acho que assim, nossa, eu sou usuário de uma escola, né? Nossa, eu estou achando que isso aqui não está, né? Eu não estou entendendo, tal. Mas há posturas e há posturas, né? Uma coisa é chegar e dizer, olha, o meu filho chegou em casa comentando isso, aquilo, eu achei meio estranho, queria entender. Nossa, outra coisa é você receber um cara com o dedo no teu nariz. O que vocês estão fazendo com o meu filho? Exatamente, né? Então, e aí também, né? Aí se amplia um pouco. Uma das coisas que eu sempre digo, né? Eu falo assim, olha, enquanto escola, a gente também tem que divulgar claramente qual é o projeto pedagógico. No caso da escola privada, inclusive, qual é o perfil da escola. Agora, família, eu vou e matriculo meu filho numa escola que se afirma como liberal. Bom, e depois eu reclamo, porque, nossa, tem que ter regra mais rígida. Ou eu vou e matriculo meu filho numa escola que divulga o seu perfil linha dura. Nossa, aí eu reclamo da linha dura. Eu vou e matriculo meu filho numa escola católica. Aí eu reclamo porque tem missa. Né? Ou eu põe meu filho numa escola leiga, por assim dizer, né? Que assim, nossa, mas pô, não tem formação religiosa. Opa! Então, percebe? Tem uma certa doideira nesse sentido. Eu escolho determinados perfis e depois eu reclamo do perfil que eu escolhi. Então, volto a dizer, uma coisa é o diálogo, é o pedido de esclarecimento e também diga-se de passagem. Acho que hoje, todos nós, né, eu sempre afirmo isso, hoje, como sujeitos sociais, a gente tem mais acesso à informação e, portanto, a gente dialoga mais. Né? Há décadas atrás, você ia num médico, descrevia os seus sintomas
ele prescrevia alguma coisa, você nem perguntava para ele por quê. Nossa, a prescrição dele era a verdade. Hoje a gente vai, você fala, então, doutor, eu vi uma pesquisa aqui, uma pesquisa ali, parece que tem um novo medicamento. Mas, de novo, é uma questão de tom. Eu não vou ao médico, sento, falo o meu sintoma e digo assim, eu quero que você me prescreva tal coisa. Mas na escola isso Ele acontece. tem uma especialidade que eu tenho que respeitar. Na escola isso acontece. Isso acontece. Então tá muito chato ser professor. O tempo todo parece que você tem uma espada de Damocles, sabe, na cabeça. Parece que você, a qualquer momento, você pode ser atacado. Vou pegar um outro exemplo, né? E depois a gente pode até desdobrar isso. Hoje tem aí todo um debate sobre se vai haver uma lei federal ou não, né? Sobre proibição de celulares, né? E veja, né? Acho que tem um trabalho pedagógico com o celular que deve acontecer, né? Mas isso não significa que o menino vai ter um celular o tempo todo na mesa ou usá-lo no intervalo, né? Mas veja, por que seria importante, inclusive, ter essa lei federal? Porque eu tenho visto notícias em que quando o professor coíbe o uso do celular, tem professor sendo ameaçado. E aí a família vai lá brigar. Sabe? Porque ele foi lá e tomou. Ele foi lá e tomou o celular do menino, dizendo assim, não, agora na hora da aula nós não vamos trabalhar com o celular. Então, gente, é isso. Eu acho que parte desse incômodo ou parte dessa rejeição, né, dos jovens à profissão, e também tem muita gente na profissão tentando vazar, né? Eu acho que também está ligada a isso, sabe? Essa sensação de uma pressão desmedida. Um ambiente de certa hostilidade. Tânia, eu podemos encerrar o programa, porque... Não, é que assim, você conseguiu fazer uma coisa aqui, Tânia, e sem rasgar seda, sem necessidade. Você conseguiu, em 10 minutos, vamos dizer assim, você conseguiu traçar um quadro da educação brasileira e mundial, onde você tocou nos pontos e você falou uma coisa que eu tenho, às vezes, nas nossas conversas, a gente fala, mas você frisou bem, vivemos num mundo de transformação complexa. E o professor está ali, e é mundial isso. E ele, Marcos, nós não sabemos lidar, os professores não foram preparados, principalmente os mais velhos, para isso. Então o cara não sabe lidar com a situação. Aí você tem cada país com sua característica. A Alemanha, como você citou, com uma coisa. De salário, os caras lá não podem se queixar. Perfeito. Lá não aparece. Sim. Na Suíça, a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, não tem professor. Na Suíça, você tem professor... fiquei até assim impressionado. Vários brasileiros dando aula na Suíça. Uhum. O cara domina o idioma lá do cantão lá que eles estão, e o cara vai lá e ganhando assim, até mais do que o da Alemanha. Substituindo, porque na Suíça também as pessoas não querem. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para enfrentar essa complexidade. E você tocou num assunto que eu acho que vale a gente aprofundar um pouco. A questão das redes sociais. Elas têm um lado bom, tanto que nós estamos aqui. Senão né, a gente não estaria fazendo um programa de educação na rede. Mas é um depósito de lixo também. Você vê, né? Eu vejo essas pessoas, o influencer. O cara é influenciador, tá? De quê? Uhum. Ah, não, mas ele tem 18 anos. E aí o cara começa... viralizou, não sei se vocês viram, um menino falando que você não precisa ir para a escola. Que ele só precisa aprender como ganhar dinheiro. Aí você começa a ver valores, ética. E é esse pai que vai na escola, como a Tânia colocou bem claro, e coloca o dedo na cara. Aí vem uma pergunta de 1 milhão, a pergunta do milhão, né? Como sair disso? Moraes, enfim, eu sou uma professora de história, né? Então, talvez por vício, eu sempre olho as coisas em perspectiva, né? E às vezes quando a gente está vivendo uma determinada situação, enfim, você está imerso nela e, né? Eu acredito, né, verdadeiramente que às vezes depois de determinados períodos, né, em que a gente vive caldos de cultura muito predadores, né, quase autofágicos, como nós estamos vivendo,
a gente também encontra determinadas saídas, sabe? Em outras palavras, assim, num português pouco castiço, né? Às vezes a gente vai tão fundo no horror que a gente toma porre do horror. E a gente começa a buscar caminhos em relação a isso. O famoso depois da tempestade. Exatamente. Então, eu acho o seguinte, acho que nós temos vivido nos últimos anos uma experiência tão ruim, não com as redes sociais, mas com as bolhas das redes sociais, né? Então, acho que essas bolhas, os algoritmos, que fazem você só tomar contato com um tipo de ideia, né? E você começa a viver numa realidade paralela. Você começa a acreditar numa determinada narrativa, numa determinada situação, na qual as evidências são ignoradas, né? Tem uma frase que eu acho divertida, que diz assim, que contra argumentos não há fatos, né? Ou seja, porque eu acredito naquilo, né? Ou seja, eu tenho negacionismos de diversas espécies, né? E isso está nos levando a uma determinada situação que não é só o da polarização ou da falta de diálogo, mas é quase que uma insanidade em não reconhecer coisas que, digamos assim, é isso, as evidências estão, sabe, é a diferença, digamos, de eu dizer assim, olha, isso aqui é uma caneca, né? E aí você vira e diz assim, não, isso aqui é uma cadeira. Porque você quer acreditar que isso aqui é uma cadeira, digamos. E ele briga com você exatamente, porque é uma exatamente. cadeira. Então, eu acho que essa situação está chegando a um tal extremo que hoje eu vejo, também em nível mundial, iniciativas importantes e robustas, né? Que você também não vira a chave de uma hora para outra. Mas, por exemplo, de regular as big techs, né? De começar a tentar compreender ou exigir que a lógica de determinados algoritmos sejam explicitados e sejam mais transparentes, né? E talvez até das pessoas tomando porre. Então, eu vejo, inclusive, hoje, alguns jovens que mesmo utilizando, né, determinadas redes, digamos assim, mas ele já não se expõe tanto, né? Eu vejo hoje movimentos de diminuir, né, de explicitar junto às famílias, inclusive, né, que, olha, tem um tempo de rede que é absolutamente prejudicial e você tem que tomar cuidado, que você só pode deixar os meninos, né, em contato com telas e com redes a partir de uma determinada faixa etária, né? Então, assim, tem um lado meu que eu sou esperançosa, né, de que da mesma maneira que em outros momentos da história, volto a dizer, nós descemos as profundezas do horror e minimamente aprendemos com aquilo, pelo menos durante um certo tempo, né? Porque aí parece que passado um período a humanidade esquece e ela vai depois, parece que na mesma direção, né? O que significa isso? Olha, as linhas da história, elas são um ir e vir, né? Então não significa que quando a gente conquista uma determinada situação, essa situação se torne pétrea, né? Se torne irreversível, mas também não significa que, sabe, então eu não vou só na direção, digamos, dos avanços, né, de convivência, digamos assim, a gente tem os retrocessos, mas também não significa que a gente vai paralisar nos retrocessos. E em relação aos próprios professores, acho que isso entra no mesmo clima, quer dizer, a gente tá descendo tão baixo, né? Volto a dizer, em nível mundial. Eu falei aqui do caso da Alemanha, vou pegar um outro exemplo. Tem uma legislação hoje na Inglaterra que proíbe piquetes de pais a 200 metros das escolas. Piquetes na porta das escolas. Então, assim, a coisa estava tomando uma tal proporção, porque aí o grupo vai, se junta por WhatsApp e vai lá na porta da escola fazer, né? Então, agora tem uma legislação a 200 metros. Você pode fazer piquete, mas pelo menos a 200 metros da escola, né? Para, inclusive, não interferir de um jeito. No dia a dia da escola. Né? Exatamente. Então, veja, a gente já começa... Poderia dar outros exemplos aqui de outros países que também estão começando a mexer na legislação em relação a isso, né? Então, acho que a falta de professores, né? E talvez até uma tomada de consciência, né? Talvez de uma maioria silenciosa, porque também vamos considerar isso, né? Às vezes aqueles que perturbam, eles são uma minoria.
é que como eles são uma minoria ruidosa, eles acabam criando uma percepção de que representam mais do que representam, né? Mas talvez diante desse tipo de situação, né, essa maioria silenciosa também começa a se posicionar e dizer assim, opa, alto lá, né, alto lá. Então, e aí que cada um pensando na posição que ocupa, né? Ora, eu faço bolos. Você tem o direito de ir lá comer o meu, né, o bolo que eu fiz e dizer assim, nossa, acho que eu não achei legal. Putz, mas você não pode chegar com um megafone na porta da, sabe, dizendo que eu sou um horror, que eu sou um E lixo, sem que eu base, tenho que... isso que Percebe? é mais Porque assustador. você não gostou do bolo, mas o outro pode ter gostado. Então você também não pode tomar a sua posição como a única e absoluta, né? Mas só para fechar, então eu acho que é isso. Para mim, o grande horror das redes sociais são as bolhas. Que criam essa realidade paralela e que acabam inviabilizando o diálogo, né? E aí, só ainda para fechar, quando eu falo dessa coisa da narrativa e da realidade paralela. Algumas décadas já, né? Quando eu comecei a assinar a Folha de São Paulo, eu era adolescente, né? Talvez o meu primeiro dinheiro fui lá assinar a Folha, né? Gostava de ler jornal. E eu sempre digo que tinha uns colunistas na Folha que eu adorava odiar, né? Assim, sabe? Eu lia para terminar de ler, falava, esse cara, tá. Mas eu lia. Eu tomava contato com o contraditório. Eu acho que o nó da bolha é que o cara não toma contato com o contraditório. Então ele não, em nenhum momento ele pensa diferente. Sei, Tânia, assim, a gente comunga aqui das mesmas ideias. Isso, tô fascinado com a tua fala. Das bolhas. Só que, eu não sei se foi o professor Nicoletti, eu li outro dia a respeito disso, que sempre existiram pessoas que vivem num universo paralelo. Sempre. Eu estava, antes da gravação, falando que eu trabalhei na prefeitura como estagiário, quando estava na faculdade, e um dos motivos que eu saí foi esse, porque eu tinha que atender o público. E a parcela de loucos que apareciam lá, apareceu uma dona de boate, essa não era louca, ela estava defendendo os direitos dela. Ela queria que eu fechasse uma creche que tem atrás da boate, porque as crianças gritavam de dia, as meninas trabalhavam à noite. Então elas tinham que dormir de dia, trabalhava o sono dela. Ela veio lá e, né, falou. Essa ainda tem uma... Mas aparece gente, por exemplo, que achou petróleo lá na minha casa e eu preciso de um guarda que fique lá comigo, o cara da polícia municipal. Aí, mas isso que eu estou te falando não é um caso, 2, era 10, 20 por dia. O que eu vi? Que as redes, eu acho que foi o Nicoletti que falou isso, ela deu voz a essas pessoas. E agrupou. E agrupou elas. Então são pessoas que vivem num universo paralelo que você pode falar qualquer coisa. E elas se reforçam, né? Então vamos dizer assim, se antes você tinha às vezes, né, de fato, pessoas que um pouco com essa característica, né, de uma, vamos dizer assim, de uma loucura, acho que assim, às vezes, né, a teoria da conspiração, ou enfim, ou determinadas posições, digamos, menos sociáveis até, né? Mas talvez fosse mais difícil ela encontrar outra com. Ela se manifestava no almoço de domingo. Elas se acharam. No bar, no boteco. Elas se acharam, e acho que à medida que. Mas principalmente isso, né? Acho que as pessoas têm o direito de pensar o que quiserem e tal, mas o Habermas falava, né, numa razão comunicativa, né? Ou seja, os grupos podem ter os seus interesses. Aqui eu não estou falando de loucura e nem de extremismo. Os grupos podem ter os seus interesses, mas tem que ter uma razão comunicativa. Ou seja, para a sociedade funcionar, né, você tem que ter canais, na verdade, de diálogo e, minimamente, você, digamos, negociar, né? Olha, o meu interesse não é o único que pode ou deve prevalecer, né? Eu também tenho que considerar o seu ponto de vista, a sua necessidade, o seu interesse. Não, mas agora parece que vai havendo uma cristalização, né, digamos, de posições, que isso vai tornando as coisas, inclusive, acho que mais pobres mesmo como possibilidade, né? E tem uma outra coisa dentro dessa ideia, né, digamos, da convicção que se cristaliza e que não sai do lugar, né? Nem para... eu me entristeço, né,
também com determinados posicionamentos em que eu quero, né, e isso repercute muito dentro das escolas, né? Eu quero vetar dentro da escola determinadas ideias, determinadas publicações, né? Às vezes seja no campo religioso, seja no campo cultural. Não quero que se diga que dentro dessa escola, né? Enfim, vou pegar um exemplo que inclusive eu já vivi, né? Também sou autora de material didático. Passamos perrengues por causa disso juntos. E uma vez eu fui, digamos, né, como autora, né, ou eu e minha coautora fomos acusadas, assim, a abordagem do material era sobre as cruzadas, né? As cruzadas na Idade Média. Passou na minha mão isso daqui. Passou, foi na minha Então eram as cruzadas na Idade Média, óbvio. Como você está falando, né, numa Europa que está em relacionamento com outras regiões, pelo menos do mundo conhecido de então, né? Isso é uma coisa pré-grandes navegações. Você fala da civilização árabe, certo? Então, óbvio, você localiza, conta da civilização árabe, né, da centralização que se dá, inclusive, a partir de um viés religioso, né, que é o islamismo e tal. Então, enfim, tem toda essa contextualização. Pois bem, nós somos acusadas de estar tentando converter os alunos ao islamismo. Você fala, oi? E aí, veja, eu estou pegando um exemplo extremo, né, que assim, se acontecer, eles falam, não é possível uma coisa dessa, né? Enfim. Agora, veja, quando eu estou falando que eu me entristeço, eu tive uma formação cristã, tive uma formação católica, né, na minha família, enfim. Na minha casa, vigorava o catolicismo, mas as pessoas sabiam que existiam outras religiões. Ora, se a minha convicção depende de eu não saber que existem coisas diferentes, então, desculpe, isso não é convicção. E não aceitar. Não aceitar. Mas percebe, tem uma questão nisso que, assim, eu acho meio... Ora, eu acredito numa determinada... Aqui eu estou falando de religião, mas isso também vale para outros elementos, né? Isso vale para ideologia política, isso vale para, enfim, né, determinadas simpatias culturais por isso ou por aquilo. Putz, justamente porque eu tenho convicção daquilo que eu acredito, eu posso tomar contato, né? Então, na minha casa, sempre se soube, né, que, no caso, havia religiões cristãs não católicas, né, que havia religiões não cristãs. Ora, e nem por isso as pessoas deixaram de ser cristãs ou deixaram de ser católicas. É isso que eu tô... Então, às vezes me intriga um pouco isso, né? Eu não... Eu acho que faz sentido eu acreditar no que quer que seja, e isso independe de eu saber que existem outras convicções. Mas não, você tenta vetar, você não pode conhecer aquilo. Então, tem determinados livros que são vetados, né? Porque eles abordam outras culturas, ou eles abordam outras religiões. Da ideologia de... Exatamente. Vamos pegar as religiões afro-brasileiras. Né? Nossa, hoje tem estão sendo quase perseguidas. E aí você chega, às vezes, inclusive, a um extremo. Eu estava vendo que tem determinadas regiões do Rio de Janeiro que o traficante não admite a existência de determinados templos afro-brasileiros. Aí eu fico pensando, eu falei, não, o traficante, ele fala de que lugar? Ele é um traficante. Ele é um cara contra a lei. Né? Eu não estou falando do usuário, eu estou falando do traficante. Né? Que aí a gente sabe, às vezes, de todo um aparato que acaba sendo criado. Mas... Nossa, gente, essa loucura que eu estou falando, que eu falo assim,
enfim, acho que as pessoas precisam pensar um pouco Não, mais, mas eu sabe? acho que isso, e você é muito polida, né? Assim, tá sendo mais ou menos, né, às vezes. É que vocês nunca viram ela numa discussão. Mas assim, Numa mesa de bar. com numa uma mesa de cerveja. bar, assim, se Isso. bobear, é capaz de voar a cadeirada no meio. Mas assim, você tá. Eu estou mais numa fase. É a mediocridade de parcela da população. Hoje, e não é só brasileira, é mundial. Os argumentos que as pessoas usam, às vezes, é surrealista. Então, o que você falou, traficante proibindo o templo afro lá na comunidade dele. Teve igrejas, a gente teve igrejas católicas que tiveram que fechar as portas também. Exatamente. Estavam Então, ameaçadas. freira que foi a que apanhou. Quer dizer, a gente está vivendo num período da sociedade que às vezes você olha, e você falou de história, né? Períodos que avança e regride no planeta, agora eu vou falar como geógrafo, isso também acontece na natureza. Você tem momentos assim onde as espécies, época dos dinossauros, e há 65 milhões de anos atrás, você tem uma reviravolta no planeta e um período meio que de trevas, assim, onde o planeta era um planeta irreconhecível perto do que é hoje. E a gente vive hoje numa fase muito legal, é assim, do planeta, né? Que a gente está conseguindo acabar com isso. Mas avança, a gente vai achar uma saída, senão, francamente, eu não estaria aqui fazendo um programa ou outra coisa para a gente poder... Mas a gente precisa bater nisso, trazer esse assunto, é o que eu acredito, exatamente em debate, jogar em mesa e usar as redes sociais exatamente para isso. Se a gente conseguir mostrar a importância disso para as pessoas poderem se sensibilizar. É isso. E acho que eu só queria pegar duas deixas, né? A sua, quando você diz assim, que também igrejas católicas acabaram sendo atacadas e etc. Mas veja só. Por que como sociedade a gente tem que respeitar a diversidade? Porque muitas pessoas dão ou deram de ombros quando os templos afro foram atacados. E aí, quando os templos católicos foram atacados, disseram, opa, aí não chamou pode. atenção, Esse né? é o ponto. Se eu tolero a intolerância, ela vai acabar me alcançando. Ela vai escalando, né? Percebe? Eu acho que esse é um ponto importante, né? E é por isso que eu estou falando da necessidade da gente refletir nesse sentido. Então, nós estamos falando de princípios, nós estamos falando, né, de defender, digamos, direitos de uma maneira mais ampla e de eu sair da minha caixinha. Então, quando eu olho a violência que você sofre, não, mas é com ele. Então, mas se a gente normaliza e se a gente começa a entender que assim, não, enquanto está pegando o outro, não tem problema, as coisas avançam para cima da gente. Então, esse é um primeiro ponto. Sobre a questão do planeta, eu quero lembrar o seguinte, até porque hoje, né, a gente tem uma série de evidências científicas, né, de que tem espécies sendo extintas, enfim, e tem eu diria que tem um descuido, né, em relação ao planeta que é completamente preocupante, né? Isso que você falou, então, olha, teve momentos, né, que espécies foram extintas, depois parece que o planeta entra, né, numa determinada, um período de maior normalidade, por assim dizer. Mas vamos lembrar do seguinte, os dinossauros não voltaram. Não voltam. O que significa que talvez a gente esteja extinguindo. E no caso dos dinossauros, talvez, especificamente, seja que bom que não voltaram, né, porque não ia dar para conviver com eles. Mas talvez a gente esteja extinguindo formas de vida que não vão voltar. Né? E quais serão as implicações disso? E o que acho que de novo me deixa triste, é que os dinossauros não sabiam o risco que corriam, né? E, portanto, pouco puderam fazer para lidar com aquela situação que os extinguiu. E também não foram eles os responsáveis. Exato. Nós sabemos os riscos que nós estamos correndo. E muita gente dobra a aposta, né? Dobra a aposta. Ou ignora, ou faz de conta que não é com ele, ou joga lixo no chão, né? Eu estou falando aí do individual, né? Quer dizer, eu jogo lixo no chão, ou eu, na verdade, acabo por omissão, né? Ou até por um interesse de curto prazo,
assinando embaixo de projetos que seguem sendo predadores em relação ao meio ambiente, né? E aí, só fazendo a ponte com a educação, né? Enfim, não vou me alongar nisso, né? Mas a gente fala em educação em metacognição, né? Ou seja, nós humanos somos capazes de pensar sobre o nosso pensamento. Ou seja, eu sou capaz de refletir sobre aquilo que eu aprendo, tá, né? Então, eu não preciso aprender uma coisa e consumi-la pronta enquanto conhecimento. Eu posso pensar nela e, a partir disso, elaborar, inclusive, outros pensamentos. Então, eu acho que hoje um dos nossos grandes desafios como educadores, né, não é ensinar, mas é ensinar, mas junto com esse ensinar, é ensinar a refletir, sabe? É ensinar a recriar em cima daquilo que foi posto. Porque eu acho que esta capacidade de reflexão nos tira do lugar, sabe? Alarga o nosso ponto de vista, considera outros elementos, né? Eu acho que quem reflete fortemente não fica na bolha, né? Consegue olhar e enxergar a evidência. Consegue, de fato, no diálogo, né? Ainda que às vezes com uma certa raiva, né? Quando a gente é confrontado, coisa parecida, vai virar e dizer assim, putz, tem um ponto ali que faz sentido, né? De repente, isso que eu estava pensando, isso que eu estava... Nossa, que é mais ou menos isso, né? É ler o articulista do jornal para odiá-lo, né? Mas, no final das contas, ter um repertório em que você não fica batendo sempre na mesma tecla, sabe? Porque tem elementos que você fala, nossa, mas acho que eu devia considerar isso, eu devia considerar aquilo, né? Mas o repertório, as pessoas ficaram com o repertório fraco. Não, e vai ficar cada vez mais fraco, né? Fraco. No Ou eu diria de... muito superficial. sem dúvida. Eu vou passar alguns riscos, né? Grifar algumas coisas que você falou, né? Palavras importantes na educação, vê se você concorda comigo, que você disse no meio da tua fala. Ética. Sem dúvida. Eu acho que é elementos fundamentais que a escola não pode abandonar. Diversidade. Saber lidar com essa diversidade. As pessoas... A escola é que vai ensinar. E respeitar. Exatamente. É claro, a família também, mas a escola hoje se torna essencial, mais do que nunca, né? Então, diversidade, ética, relacionamento socioemocional, ambiental. A gente pega uma geração meio que de cristal, uma coisa delicada, fruto de uma família. Relacionamento nas escolas entre os alunos, né? A pandemia piorou isso, a gente viu isso. As pessoas se queixam demais, né? Você pega crianças na fase de pré-escola, muitas que ficaram em casa, elas querem brincar sozinhas, elas não querem brincar com outros. Então isso é fruto de um momento. Eu acho que esses termos que você colocou hoje seriam diretrizes fundamentais para qualquer projeto educacional. Sem dúvida. Você concorda com isso? Não, concordo. Eu acho que é exatamente essa. Uma das dimensões importantes da escola é a de, né, ao longo de mais de uma década, justamente permitir, né, de uma maneira mediada, né, a convivência entre pessoas diferentes, né? Então, dentro da família, você tem uma determinada experiência, né? Que é super importante, óbvio, não estou nem discutindo isso. Quando você vai para a escola, você vai passar a conviver com colegas, né, coleguinhas, colegas, colegões, né, que vêm de famílias e que têm experiências que não são necessariamente iguais às suas. Ora, sob esse aspecto, a escola é uma analogia, ou seja, tem uma analogia evidente com a vida social. Ora, na vida social, você convive com uma multiplicidade de pessoas que não são necessariamente aquelas com as quais você tem afinidade, não são necessariamente aquelas que torcem para o mesmo time que você, não são necessariamente aquelas que têm a mesma religião, né? Não são aquelas que necessariamente têm o mesmo gosto musical. Enfim, é isso. A vida é diversa, é ampla, né? Na escola você vai aprendendo a lidar com isso, né? Porque é isso, você vai ter colegas que
né, não são necessariamente espelhos seus. Na escola, você vai aprendendo a lidar com regras que não são feitas de encomenda para você. Né? Enfim, tem uma regra que vale para todo mundo. Né? O horário, né? Eventualmente o uniforme, o que é possível ou não é possível. Né? Como eu falei, você tem escolas que são mais liberais, você tem escolas que são mais rígidas. Né? Você vai aprendendo a lidar com a pressão, né? Que é uma pressão impessoal, por assim dizer, né? O dia da prova. O dia da prova é o dia da prova. Né? A nota que você espera, né? Ou então, enfim, uma determinada situação que você tem que desempenhar, que às vezes é no time da escola, às vezes é num teatro que você tem que apresentar. Né? Ou seja, são elementos de pressão e às vezes, inclusive, de frustração que você vai aprendendo a lidar. Ninguém que são aprende. necessários na vida. Exato, ninguém aprende a conviver com a derrota, você vai lidar com a ansiedade, com a nota medo, que não foi tão boa, né? Ou então, frustração. às vezes, eu sempre comento isso, né? Eu já fui diretora de escola também, né? Então, às vezes, e era enfim, a escola que tinha a semana de prova, né? Aquela semana oficial de prova, independente de outras avaliações que acabavam rolando. E às vezes eu tinha mães que procuravam, falavam, ai, mas é tão pesado uma semana de prova, né? Então, aí ele nem dorme na semana anterior. E eu olhava, né, assim, meio brincando, mas era verdade. Eu falava assim, mas é assim mesmo. Eu falei, eu também, às vezes, quando eu tenho uma coisa super importante para fazer, eu também não durmo. É da vida. É da vida. As coisas não... A vida não rola lisa. Né? Então, é isso. A escola no seu tem... trabalho, em algum momento, você vai ter uma apresentação Perfeito. que você E diga-se, exatamente, diga-se de passagem, que eu estou falando, na escola você lida com essas frustrações e com essas pressões, inclusive em condições, volto a dizer, monitoradas, suportáveis. mediadas. Na escola você tem, inclusive, mais do que uma chance, né? Na escola tem a provinha substitutiva, na escola tem o conselho de classe, que às vezes considera A, B, C, D, né? Na escola... Inclusive, por legislação, você tem que ter mais do que um instrumento de avaliação. Então, não foi bem aqui, você vai... Então, na vida social, quantas chances você tem de corrigir seus erros? Aí a gente descamba para aquele exemplo que você deu, dos pais indo para entrevista de emprego dos filhos, e reclamando que o filho não foi escolhido. Eu vou repetir de novo aqui no programa, né? É absurdo. Quer dizer, o cara vai com 20 anos, 22 anos, 25 anos... Ele leva a família junto para... Às vezes pode acontecer que você vai sair, vai num médico depois. Mas assim, tem um certo limite. O pior é o pai cobrar porque o filho não foi, não foi chamado, não foi contratado. Uhum. Isso mostra um grau de maturidade da sociedade nesse momento que a gente está vivendo. Que é um momento extremamente complexo. Claro. Você falou essa palavra e é real, e em transformação. Exatamente. E as pessoas não estão preparadas para viver isso e na velocidade que está acontecendo. Então, mas por outro lado, também eu só queria destacar isso, né? Essa importância da escola, né? Porque eu acho assim, se as famílias não entendem essa dimensão da escola, as famílias parece que ficam tentando encomendar, sabe, um projeto para o seu filho. Eu quero insistir nisso. A escola não é prolongamento da família. Família é família. Nós estamos falando de um espaço privado absolutamente importante, onde você tem ali, né, as relações de afeto, você tem ali enfim, as convicções, você tem uma cultura que é própria. A escola não é prolongamento da família. A escola é um outro tipo de espaço, né, em que você vai aprender e vai vivenciar uma outra sociabilidade, em que as suas convicções e o caldo de cultura que você traz da sua família precisa ser respeitado, mas você precisa respeitar o caldo de cultura da outra que se expressa nos seus colegas, né? Mas aí, então, sob esse aspecto, é isso, as famílias têm que entender, ou precisam entender essa dimensão, mas também como educadores a gente precisa comunicar isso melhor.
Né? Então, eu acho que, Concordo. enfim, outro dia também, né, participei de alguns eventos de formação cujo título era Família é parceira, não é cliente. Porque se eu trato a família como cliente, eu caio na armadilha de que o cliente tem sempre razão. Direito do consumidor. Você percebe? E não é isso. Ou seja, à medida em que eu divulgo o projeto da escola e à medida em que eu o executo bem, eu tenho que defendê-lo. Né? Óbvio, volto a dizer, a questão, e acho que os pais têm todo o direito de apontar, às vezes, aquilo que não está funcionando bem. Olha, isso aqui, vocês disseram que ia funcionar assim, assim, assado, e né, isso não está sendo entregue da maneira mais adequada, tem uma determinada orientação que o menino não está recebendo, né? E aí você tem até mecanismos para, na conversa, virar dizer, não é bem assim, né? Nós estamos entregando sim. Tanto que às vezes é isso, numa turma de 30, né, só o seu filho tá achando que isso não está bem entregue, digamos assim. Então, isso significa que, né, de maneira geral, as coisas estão funcionando sim. Né? Ou não. Às vezes também, óbvio, o professor, como qualquer outro profissional, pode falhar. Também não. Veja, por isso que eu falei desde o início, tem um diálogo, na verdade, que, está na conta e que é saudável. Né? Mas que está difícil agora, acontecer. Então, também. agora o que não dá é para você criticar o educador pelos méritos dele, porque ele está fazendo bem o seu trabalho. Você não pode criticar a escola porque ela está entregando justamente aquilo que ela disse que ia entregar. Ela contou como era o projeto. Ela falou desde o início aquilo que estava sendo, na verdade, colocado, né, que deveria ser colocado e principalmente, né, acho que essa é a palavra-chave. Por quê? Por que eu estou usando essa metodologia e não outra? Por que o projeto da escola, em situações X ou Y, afirma tal coisa? Né? Então, porque óbvio, o porquê, eu acho que justamente mostra que eu sei o que eu estou fazendo, que eu tenho um projeto, né? E a que ele vai levar. Então, desde a vinculação do trabalho em grupo na escola, feito N vezes, né, ao longo da educação infantil, do fundamental, do ensino médio, que óbvio que tem uma correlação direta com o trabalho colaborativo que você vai fazer depois nos locais de trabalho. Óbvio que tem uma correlação entre aquele seminário em que o menino tem que falar em público para a turma sob o monitoramento adequado, né, com você depois, numa determinada situação social, seja ela profissional ou não, você ser capaz de expor seus argumentos, defender seus argumentos, né? Ou ser claro, digamos, né? numa determinada proposição. Então, percebe, todas as metodologias, e tem N situações que se faz na escola, que tem uma relação direta com o desenvolvimento de determinadas capacidades que vão fazer muita diferença. Agora, você concorda, Tânia, que agora vou culpar também um pouco a escola. E você está usando uma palavra que é bem importante, diálogo. Você tem que ter um diálogo. A escola, muitas vezes, não sabe comunicar. Perfeito. Então, a escola não tem... Ou então, a escola nem comunica porque também não tem um projeto. É extremamente comum a gente, né, encontrar escolas que... Qual é o projeto da sua escola? Então, a escola, ela tem que... eu sempre falo, a família, e é isso, ela é parceira, ela é uma parceira da escola. Ela não é... A família não é uma extensão, a escola não é uma extensão da família, mas ela tem que saber também o que a escola está fazendo e mostrar aquilo. Perfeito. Isso deveria acontecer antes, porque eu conheço gente que colocou o filho em escolas Waldorf e depois criticava o processo Waldorf. E eu falei, mas você não sabia que o processo é assim? Ah, mas eu achava que era legal. Tá bom, então, mas a escola aí apresenta, e as escolas Waldorf, tradicionalmente, elas apresentam muito bem o projeto. Mas o cara também não... Não, isso equivale a você num restaurante italiano, né? Pedir comida japonesa e quando o cara fala, não, mas aqui eu não tenho comida japonesa. Eu falo, como não tem comida japonesa? Ainda critica. Você vai no italiano, me traga um prato da sua comida.
E você está esperando, não, mas eu achei que ia vir um sashimi Exatamente. aqui. Não gosto. Você tá errado. Não, você depara o dia a dia, né? Até nas redes tem vários memes disso, né? Professores aposentados que ficaram loucos, o cara cantando na varanda, o cara fazendo umas loucuras. Aí você fala assim, por quê? O cara ficou louco, o cara ficou... Porque é a realidade de uma escola. E você tocou lá no comecinho da conversa, uma coisa bem interessante. O que tem de gente metendo bedelho, enfiando o dedo, querendo opinar por um assunto que não é dele. Exatamente. Não, sem dúvida, Não que ele não seja é uma marca desses tempos. Exatamente, é uma marca desses tempos. E esses tempos são tempos difíceis. Nós não temos como fugir. Exatamente. Não, seja porque isso, às vezes, né, essa interferência, ela se dá justamente a isso, é entender a escola como uma extensão da família, ou seja, nossa, eu quero que lá funcione do jeito que eu quero. Porque eu quero. Seja, né, isso, vejam, eu sou da área de humanas. Eu posso ler um texto de física quântica e entender, enfim, alguma coisa do sentido daquilo, enfim, né? Eu acho que tem uma capacidade mínima de leitura e interpretação de textos. Ora, mas isso não me torna Uma física quântica. Exatamente, para ir conversar com o físico, sabe? E tentar aprofundar a conversa ou dizer para ele como é que ele vai encaminhar uma pesquisa onde... Gente, Não, né? sociedade... a gente precisa ter noção. Claro. E nas redes sociais agora é todo mundo. Nossa. Cada semana as pessoas são especialistas num tema. Mas é o que eu falei. Aí Todo aparecem mundo é especialista. influenciadores que se metem a falar, nunca entraram numa sala de aula. Perfeitamente. E eu queria usar isso, Tânia, porque senão também vão falar que a gente só está levantando... Você fez um traço assim maravilhoso de um diagnóstico da situação. Mas eu queria usar um pouco o teu exemplo de vida, né? Uma coisa que eu sempre bato. Eu larguei tudo para fazer geografia e depois segui na educação. Ainda fui experimentar o que era ser geógrafo, porque vocês historiadores não eram reconhecidos, mas sabia que quem assinou a lei criando a profissão de geógrafo foi o Figueiredo, levado pelo Golbery, que era um geopolítico. Certo. E acabou levando lá e ele acabou assinando a profissão de geógrafo. E eu queria saber como era geógrafo, detestei, foi na prefeitura esse período aí que eu contei para vocês. Mas assim, nós estamos na educação há muitos anos. Eu estou há muitos anos. Esse ano eu comecei em 83 na educação. Tinha 20 anos de idade, quando eu entrei pela primeira vez numa sala de aula com alunos da FEBEM, Tânia. Não sei se você sabe disso. Entrei para dar aula pessoal. Eu queria que você falasse um pouco da tua experiência, porque o nosso programa aqui também é para motivar as pessoas. Claro. Pegar um cara novo e falar assim, pô, esse cara é legal, eu gostaria de ser o que esse cara foi, sabe? Bem ou mal, a gente sempre fala, não é, de novo, não estamos jogando confete em nós mesmos, mas nós somos profissionais bem-sucedidos na nossa área. Você falou, eu sou autora, né? Também sou autor do mesmo sistema, a gente escreve junto. A gente trabalhou num lugar legal, trabalha num lugar legal, a vida nos foi generosa com isso. E a gente conquistou também o nosso espaço dentro do processo. Qual conselho que você daria em cima da tua bagagem, né, no topo da pirâmide, por uma pessoa... Como eu fui uma vez procurar uma professora, Marcos sabe bem dessa história que eu conto sempre, porque eu estava desesperado e ninguém me apoiava para seguir no magistério. Professora Lied? A professora Lied. Ela que falou, né? E ela se transformou quando ela falou das coisas positivas. Ela falou dos lados negativos, mas ela traçou um quadro positivo fantástico. O que você daria de conselho, Tânia? Nossa, conselho. Eu não sei se eu me sinto em condição assim, de dar conselho. Não é o conselho, Porque, mas assim, é em cima da tua vida, como uma profissional. Hoje eu te falei, não tenho. Você hoje é uma das profissionais em educação que junta uma série de características que formam o que você é. E são pouquíssimas pessoas que têm essa capacidade tua. Eu me espelho, eu tenho 18 anos de idade, eu queria magistério, gosto de sala de aula, aí eu me espelho em você, aí eu falo, e aí, o que eu faço? Olha, eu acho que assim,
todas as áreas têm as suas idiosincrasias, né? Tem as suas dores e delícias. A gente aqui levantou uma série de coisas em relação, né, à profissão de professor que talvez a torne ou a tenha tornado especialmente desafiadora, mas também não significa que outras profissões também não estejam desafiadas, né, pelas mudanças. Eu acho, assim, eu vou destacar duas coisas, né? Acho que a primeira tem uma coisa de legado na área da educação que é muito sedutora, né? Às vezes você não colhe o que você planta imediatamente, porque às vezes na relação com o aluno, óbvio que, né, tem uma troca que é sempre prazerosa, outras vezes nem tanto, né? Mas assim, às vezes o aluno vai reconhecer a sua importância na vida dele anos depois, né? Mas é muito sedutor, muito sedutora a ideia, sabe? De que você está fazendo diferença na vida do cara. E, portanto, exatamente. Isso é muito bacana, né? Essa troca que existe. E depois, né? Pô, você reencontrar um ex-aluno e ouvir desse ex-aluno. Lembra de mim, professora? Não, e que você fez diferença na vida dele. Isso é muito gratificante, né? Isso é muito recompensador. Então, acho que tem esse aspecto. Tem uma outra questão, que então é isso que eu vou destacar, né? Assim como a história é cheia de altos e baixos, ou idas e vindas, digamos assim também é a vida profissional, né? Eu acho que a vida do Moraes, ou mesmo a minha, não é que assim, ai, nossa, você começa e você vai numa numa linha reta. Imagine, olha, eu já trabalhei em escolas que eu odiei trabalhar, que eu era infeliz, né? Então, acho que é ter, né, a palavra da moda é resiliência, né? Mas é isso. Nada, às vezes, momentos mais difíceis não significa que eles vão ser permanentes. Mas, isso eu acho que é uma máxima. Faça bem feito. Faça da melhor forma. Tem uma coisa que eu conto para as pessoas, e tem um monte de gente que acha que assim, isso é conversa. Eu nunca entrei numa sala de aulas, nunca, sem ter preparado a aula. E tinha turmas que eu já estava no 4º, no 5º, no 6º ano, dando aulas para aquela turma, às vezes dentro de uma programação, né, que era muito semelhante, digamos assim. Eu nunca deixei de pegar os temas, né? Então, eu normalmente, assim, eu usava os domingos à tarde para fazer isso. Eu pegava a programação da semana e, sabe, então, segunda-feira são essas aulas, terça-feira são aquelas e tal. E, na verdade, ia lá, organizava, preparava, né? Então, enfim, óbvio, não significa que todo mundo gostava da minha aula, ou gostava da minha área, não se trata disso. Mas eu diria assim, ninguém pode me acusar como professora de assim, putz, você entrou no enrolation. Não, né? Então, acho que é isso. Faça bem feito. E até hoje, acho que, de qualquer maneira, eu nunca deixo de me preparar. Sabe? Então, acho que essa ideia do assim, não vai fazer de qualquer jeito. Porque quando você faz de qualquer jeito, você deixa rabo, sabe? Você deixa lacuna, você deixa... Então, acho que seja lá o que você optar por ser, inclusive professor, né? Faça bem feito. Faça da melhor forma. Porque eu acho que pode demorar mais, mas isso acaba reconhecido, né? Eu vejo, inclusive, em todas as áreas, né? Normalmente, aqueles profissionais que são mais reconhecidos e mais no longo prazo, porque também a gente estava falando, mas nós estamos na era dos influenciadores. Vai durar quanto? Não né? desaparece. Eu estou há décadas na minha profissão e não, digamos assim, não deixei de ser reconhecida, né? Óbvio, em cada etapa, seja como... Porque, enfim, eu sempre fiz, né, da melhor forma. Não é a forma necessariamente certa, óbvio, a gente comete um monte de erros, mas tinha uma seriedade, Então, eu acho que eu diria isso. O aluno reconhece isso, ele sabe isso. Sabe? O rei está nu. Né? Isso outro dia perguntaram para mim,
agora você tem um podcast, então você é um influenciador. Eu falei, há 43 anos. Desde que eu entrei a primeira vez na sala de aula. Todo professor é um influenciador. E o legal que você falou é quando você depois, você nem sabe, né? Acontece algumas coisas na vida que você vai cruzar e a pessoa vai te contar uma história que você vai ficar besta. Você fala assim, nossa... As pessoas esquecem isso. Esse é o lado legal da e por outro lado, acho que se você tem dúvidas de que isso vai acontecer com você, né, de você ser reconhecido, vamos pensar, gente, em relação aos nossos professores. Quando eu penso na minha trajetória, eu tive professores ao longo da minha trajetória que justamente fizeram diferença e mudaram a minha vida, né? Então, sob esse aspecto, enfim, provavelmente também tem gente por aí, né, que vive a mesma experiência e alguns, inclusive, explicitaram. Como eu falei, é bacana encontrar pessoas e dizer, nossa, olha, teve uma vez que você me falou tal coisa, e óbvio, né, a gente tem muito aluno, você pensa, nossa, mas eu falei isso, né? Enfim, então acho que essa é uma boa recompensa, né? E eu tenho esperanças mesmo e acho que esse momento mais difícil, né, que a gente está vivendo na profissão, por conta de tudo isso que foi dito aqui, mas eu acho que a gente vai sair, inclusive, mais reconhecido desse processo, sabe? À medida que, como eu falei, eu confio na reflexão das pessoas, ou, se não na reflexão, como eu disse, quando a gente chega ao limite do horror, acho que, enfim... A gente volta refazendo determinados percursos e volta, talvez, arrumando, né, determinados comportamentos. Eu gosto de causos, né? Tem uma pessoa que eu conheço que me contou uma história que eu achei linda. Que quando ele se formou em engenharia, ele pegou o convite da formatura e ele foi levar na casa, ele foi descobrir, ele não sabia onde a pessoa estava, da primeira professora que ele teve. De alfabetização. De alfabetização. E ele levou para ela o convite. Você vê, não é nada, é um ato. Você vai lá, entrega um convite e tal. Mas, sim, primeiro para a professora é uma recompensa de uma vida. E segundo, a generosidade e a consciência da pessoa de levar isso. Às vezes a gente também traça dentro da educação, né, pinceladas fortes só do lado negativo. E tem uma coisa do outro lado do magistério que é fascinante. Né? Então, assim, você, em cima dessa experiência, né, você recomendaria uma pessoa para a área da educação? Sim, se fosse convicção dela... Mas não tenho dúvida. Essa ideia de assim, eu vou nessa profissão porque ela dá mais dinheiro, isso é uma bobagem. Porque assim, veja, a profissão, eu diria o seguinte, né? Quando a gente talvez termine a faculdade e depois entre no mercado de trabalho, ou assim, terminou a faculdade, não significa que você não possa fazer outras, óbvio, mas eu diria assim, é o primeiro dia do resto da sua vida. Então pensa assim, então, quando você olha para isso que você está indo, então, você vai segurar a onda o resto da sua vida? Porque essa ideia de que eu vou atrás disso só por conta de dinheiro, eu conheço um monte de gente que quebrou a cara. Né? Porque também, dentro mesmo das tais profissões ditas bem remuneradas, né? Ou muito bem remuneradas, você também tem fracassos, você também tem, né? Não é mandatório, exato, não é mandatório, né? Que todo mundo que entra nessa área, olha, vai se dar bem, não é. Então, acho que você vai se dar bem à medida que você tiver maior envolvimento e você tiver maior disposição e você, como eu falei, se você fizer bem feito. Quando você está numa coisa que você não gosta, é horrível. Você não quer dedicar tempo para aquilo, você não vai e tal. Então, acho que assim, você recomendaria? Eu acho que sim. Se você, na verdade, né, se vê nisso, né, e se interessa, nossa, eu não tenho dúvida. Olha, a gente teria aqui assunto, Tânia, para aquele... Nós vamos bater aquele podcast. Não sei se você soube, teve um podcast que durou 6 horas. Nossa. Não, mas detalhe, cheio de garrafa de bebida na mesa e tal. No final tava todo mundo bêbado. Não era bem um podcast, né? Era um barcast. Era um barcast. Um barcast. E foi lá 6 horas. Eu falei que a gente vai bater.
Tem pessoas assim, eu ficaria escutando você horas falando e generosidade depois sua. a gente faz os recortes, as pílulas, o Marcos faz, né? Porque você vê, olha que interessante. Você pega a audiência, o podcast, ele teoricamente não tem imagem. A gente tem isso nas redes sociais, até vou deixar bem frisado aqui. Você tem no Spotify, no Deezer, a gente coloca o podcast original. Mas tem o canal do YouTube com as imagens. E a gente coloca lá. E no Spotify também tem imagem. Também tem imagem. Então, tá tudo direitinho, a gente tá em todos os canais. Só que o que a gente vê, eu brinco que podcast é que nem livro no Brasil. As pessoas compram e não lê. Então as pessoas, escuta um pedaço. Onde a gente vê? Nas pílulas que o Marcos acaba fazendo. Não é recortar o programa, isso é interessante. A gente não faz isso. Mas a gente coloca tudo, mas nas pílulas, ou seja, as pessoas querem informações muito rápidas. Porque também muitas vezes não querem nem pensar em cima daquilo que foi dito. Você deu uma aula hoje pra gente, Tânia, aqui. Queria te agradecer, sabe? Eu que agradeço. Você vai, eu vou te chamar mais vezes pra gente conversar. Um dia nós vamos fazer um pinga-fogo aqui, trazer mais gente para poder debater, falar das nossas experiências em sala de aula. E que é uma coisa legal, porque é assim que a gente motiva as pessoas. Claro. A tua fala é motivadora. Você fez um diagnóstico fantástico, que se as escolas tiverem cabeça, usam para apresentar para os pais. Falar, olha, a sociedade é transição, você tem que fazer a tua parte, nós vamos fazer a nossa, o nosso programa é esse, e vamos tocar o barco aqui, porque senão também não vamos sair do lugar. Queria agradecer você ter prazer. vindo. Eu que agradeço o convite. Queria agradecer. Marcos, foi Obrigado. ótimo. Tá, Moraes. você deu uma aula fantástica. Você vai ver depois, o programa ficou muito bom, tenho certeza disso. Marcos, Muito bem. obrigado. Obrigado mais uma vez. Tá. Seguimos juntos. Estamos juntos desde o primeiro programa, que estamos indo já Vamos, quase para o 35º, acho que é Não sexto. sei. Tá, legal. Enfim, vamos em frente. Beleza. Obrigado, Tânia. Vamos lá. Foi um prazer, Marcos. Valeu, Moraes. Valeu, até o próximo, E pessoal. obrigado também a você pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.